Oi, amigos, tudo bom? Bom, se você está aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Cientista. E hoje a gente vai fazer aí um início de um pré-jogo, né? Porque algumas informações do jogo, de pré-jogo aí do Clássico estão surgindo e um pouquinho de pré-Libertadores seria uma ótima, né? Mas de pré-Sul-Americana. Vou ver se eu consigo voltar aqui de noite para a gente conversar sobre o adversário do Santos. O sorteio hoje é a 1 hora, então a gente vai saber exatamente não só o adversário, como toda a possível, né, caminhada do Santos na Copa Sul-Americana. Mas, bom, antes de começar, vocês sabem muito bem que esse vídeo também é patrocinado pela OneFootball, um dos grandes aplicativos aí de futebol que vocês conseguem ter dados, informações, notícias, tem tudo mesmo sobre o final de semana, tudo sobre o Clássico e tudo sobre a Champions League vocês encontram na OneFootball. Além disso tudo que eu tô falando também, a gente tem os highlights pós-partida, então highlights em altíssima qualidade, terminou a partida, entra lá no aplicativo da OneFootball para vocês curtirem os melhores momentos. Não se esqueçam disso, que às vezes a gente está no estádio, às vezes está em outro lugar e quer ver os melhores momentos da partida, então aponta seu celular para cá, que vocês já serão direcionados aí, já poderão baixar de maneira gratuita um dos melhores aplicativos de futebol existentes aí no mercado. Beleza? Beleza, que esse final de semana tem Champions e tem Campeonato Brasileiro também para a gente curtir. Bom, antes que eu esqueça também, eu vou colocar o meu cupom da Centauro, que faz tempo que eu não coloco aqui para vocês, que aí fica aqui na tela para vocês não esquecerem na hora de fazerem as suas compras na Centauro, para vocês terem 10% de desconto. Falamos isso, falamos muitas coisas aí, fizemos as nossas propagandas e agora eu vou colocar para vocês a matéria que o Musset colocou hoje de manhã. Hoje, faz pouquíssimo tempo, então estamos trabalhando aqui com quentinhas. Eu acho legal porque quando eu fico compartilhando tela, vocês conseguem ver exatamente as minhas propagandas, né? Tipo, vocês conseguem ver exatamente que tipo de coisa que a Isabel está pesquisando na internet. Vocês viram que aqui em cima tinha um negócio de capinha de celular, então vocês conseguem saber exatamente. Ó, deu match no iPlace, essas coisas aí que eu pesquiso na internet, que realmente eu preciso de uma capinha nova de celular. Cara, aliás, alguém tem uma indicação, porque eu não quero pagar US$ 10.000 numa capinha, minha tá horrível. Dane-se. Santos tem reforços, mas Ângelo fica fora do Clássico e de outros jogos. Né? A informação que a gente tinha é que ele ficaria fora do Clássico, mas não tinha até quando, né? E agora a gente, infelizmente, está caminhando nesse até quando, e esse até quando está mais distante do que a gente pensava. O Santos não contará com o Ângelo nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. O atacante teve lesão moderada na coxa direita, dia 29 de abril, então já tem um mês que a gente está sem o Ângelo, e o prazo de recuperação é de 6 semanas. Lembrando que, importante, o Ângelo já cumpriu 4. Aqui, ó, ele já está na 4ª semana de tratamento e a lesão está cicatrizada, mas o departamento médico ainda aguarda. A classificação é leve, moderada e grave, e no caso do Ângelo, na posterior, foi considerado como moderado. E há agravantes, porque ele já teve outra contusão na coxa em 2022 e aos 17 anos ainda está nessa questão de maturação física. Cara, acho que assim, até o Lucas coloca aqui, né, que ele tem um histórico de lesões curtos, mas que é super preocupante por ser um menino ainda de 17 anos. Diante desse contexto, o Santos adota cautela e só libera o camisa 11 quando ele estiver 100%. E aí a parte mais importante, que é por isso que estamos fazendo esse vídeo aqui hoje de manhã cedinho. O Ângelo vai ficar fora contra o Palmeiras, o Ângelo provavelmente fica fora contra o Atlético e talvez até contra o Internacional. Então é possível que a gente veja o Ângelo só daqui a 6 semanas bem no jogo contra o Atlético Mineiro, dia 11 de junho, fora de casa. E aí ele coloca aqui que o Santos será reavaliado diariamente até isso acontecer. Olha, eu trouxe essa matéria muito para a gente trazer um pouquinho, para a gente conversar sobre a questão do Ângelo. Eu acho que em vários jogos, principalmente na Sul-Americana, ele faz muita falta. Eu acho que no jogo agora que a gente teve contra o Banfield, seria de fato um dos jogadores que a gente mais conseguiria ver sendo agressivos, porque o Banfield, ainda mais quando a gente estava com dois jogadores a mais, o próprio jogo contra o Ceará também, que era um jogo mais truncado, a gente precisava de alguém que driblasse. Eu sinto muito o Santos neste momento, no momento em que ele não tem esse recurso, ele volta a ser aquele Santos de chuveirinho na área. Cara, a gente fez chuveirinho na área com dois jogadores a mais. Né? E aí, se você pensar nos jogadores até esse momento, se a gente for pensar nos jogadores que possivelmente entraram nessa posição, é claro que o Santos sem o Ângelo, com o Ângelo, a gente acaba jogando muito mais com 3 na frente, né? Um centroavante e 2 pontas. E eu sinto que na ausência do Ângelo, às vezes a gente coloca 2 lá na frente, né? Tentando
eventualmente conseguir jogar com esses dois na frente, seja o Angulo e o Marcos Leonardo, como o Bustos adora, Marcos Leonardo da Batistão, que a gente gosta muito, né? Colocar esses dois jogadores e colocar esses dois meio pontas, meio alas, até o próprio Lucas Braga, que às vezes para jogar como ponta, para jogar como ala, já tá entrando até alguns jogos como lateral. Mas eu acho que, olhando essa formação, que até que eu gosto bastante quando o Santos joga com centroavante os dois pontas, o Santos não tem exatamente esse cara pela ponta direita que faça o mesmo efeito que o Ângelo faz. E é exatamente por isso que o ataque sofre tanto. A gente está conseguindo ver sim um Batistão entrando na ponta direita com qualidade, só que a gente sabe que não vai durar para sempre, porque assim, o Batistão ele é um cara que ele vai cansar muito mais que o Ângelo, é um cara mais velho que o Ângelo, é um cara que até contra o Ceará, nossa, ele foi de um lado, foi pro outro, ele avançava, ele voltava para ajudar na defesa também, coisa que até o Ângelo não faz tanto como o Batistão fez esse jogo, tudo bem, são estilos de jogos. Mas eu vejo muito assim, você consegue jogar com o Batistão, você talvez alguns jogos o Santos tentou jogar com o próprio Lucas Barbosa nessa posição. Acho que o Lucas Barbosa talvez seja uma melhor evolução do que você consegue olhar para esse ponta direita. Até o Santos agora está olhando o Brian Castilho, né? O Brian Castilho, por mais que ele seja um lateral, ele também já jogou de ponta. E como o Bustos gosta muito de mudar ponta com lateral, né? Igual ele faz com o Braga, não sei. Não sei se eventualmente também ele poderia ver esse Brian Castilho como um cara que pode ajudar nessa questão de ser esse ponta. Então é um Santos que já jogou com o Batistão, mas que normalmente gosta de jogar com o Batistão um pouco mais solto, em vez de fixar na ponta, até porque ele não tem toda essa velocidade. É um Santos que tenta jogar com o próprio Lucas Barbosa. Como eu falei, acho que é um cara que tem um perfil mais parecido com o Ângelo em questão de ser mais driblador, ser mais técnico, e tenta jogar com o Juan. Com o Juan, eu já acho que é um cara que tem um perfil mais distante desses três que a gente tá falando, porque o Batistão naquele jogo foi contra o América, que ele dribla todo mundo e quase faz um gol. Eu acho que o Lucas Barbosa também é um cara que chuta bastante fora da área. Já vejo o Juan, dentro desses, um perfil um pouco mais diferente do Ângelo. Eu já prefiro muito mais quando a gente joga com o Juan, olhando para o Juan centralizado, do que um Juan de ponta. Então, desses nomes, a gente vê que, de fato, o Santos precisa olhar com carinho para o lado direito, né? Precisa olhar com carinho não só para a lateral direita, mas também para a ponta direita. É claro que a gente espera enormemente que esse Ângelo consiga voltar, só que assim, ele volta, se voltar possivelmente lá para um dia 11, como que dia que é lá para o jogo do Atlético Mineiro, 11 de junho, vai demorar bastante ainda. O Santos, a gente está falando de quase 15 dias, partidas super importantes, e é um Ângelo que não vai poder voltar e jogar 90 minutos. Não adianta você ter simplesmente pensado nesse cara com calma até agora, e você chegar e jogar 90 minutos e colocar um Ângelo para jogar várias partidas. Não vai fazer nenhum sentido do departamento médico. Mas eu acho que assim, começando, né, como eu falei, umas pintadinhas aqui ainda de pré-jogo, a gente tem pelo menos para essa próxima partida. A gente tem, pelo menos pela próxima partida, vindo da Sul-Americana, a suspensão do Léo Batistão. Como não tem, a gente volta com o Léo Batistão, né, que estava suspenso na Sul-Americana, vai ter o retorno dele. E a gente tem retorno super importantes, tanto do Michael quanto do Rodrigo, que provavelmente devem ficar à disposição. Cara, eu acho que assim, é um Santos que precisa entrar com força máxima, é um Santos que precisa mostrar o seu melhor, até porque é um Palmeiras que tem algumas defasagens, a gente sabe muito bem que é um Palmeiras que, de fato, mesmo tendo algumas questões, mesmo tendo alguns desfalques, sempre é um Palmeiras muito forte, né? Provavelmente aí o time de Abel Ferreira não vai contar com o Everton, com o Danilo por conta da seleção brasileira, provavelmente não, né? Não vai contar, e com o Zevich por conta da seleção chilena. Aí ainda tem a questão do Piquerez, Mike e Gabriel Verón, que estão no departamento médico, e o Rafael Veiga em recuperação de Covid, que a gente não sabe se vai jogar ou não. Então, assim, é um Santos que pega o Palmeiras um pouco mais debilitado, e é um Santos que, assim, até uma matéria do GE de hoje, que é uma coisa bem absurda, o Santos tem um remanescente da última vitória sobre o Palmeiras, que é o próprio Carlos Sanches, que foi no 2-0 em 2019. Então, assim, até o Diário do Peixe postou, né? Um dos maiores tabus que o Santos está enfrentando contra o Palmeiras. E é um dos jogos que eu fico mais tensa, sim. Não só por conta da força do Palmeiras, é um time muito embalado, que vem muito bem nos campeonatos, mas por conta da postura do Santos. Ano passado, até que eu fui lá pela ex-patrocinadora do Santos, curti lá o dia, sei lá o quê, a gente viu um jogo absurdo dentro da Vila Belmiro. A gente viu um Dudu jogando muito bem, um Veiga jogando muito bem. Ano passado que a gente teve nos últimos jogos do ano, aquele 2-0 do Palmeiras na Vila Belmiro. Então, eu acho que acima de resultado,
O Santista espera uma postura. E acho que esses jogadores que a gente vai ter, tanto o Michael como o Rodrigo Fernandes, são jogadores que realmente dão essa postura para o time do Santos. Não teremos o Ângelo? Ok, se a gente tivesse também, talvez ele nem jogaria 90 minutos. Mas é um time que vai ter que olhar para esse ataque. Eu não sei exatamente como que o Santos vai preparar esse ataque para vocês. Se a gente for pensar aqui dentro da matéria do UOL, o técnico Fabian Bustos analisa o Palmeiras e faz novos testes. Mas a escalação provável que o Lucas está dando nesse momento é João Paulo, Madison, Michael, Eduardo Bauerman, Lucas Pires. Isso não vai alterar. Acho que, assim, se ele coloca o Auro nessa defesa, a gente vai à loucura, porque precisa ir no básico, né? Precisa ir no padrão que o Santos está jogando. Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Ricardo Goulart, eu acho que é o que a gente vai jogar mesmo, porque você tem o Rodrigo Fernandes e Zanocelo que ele não pode tirar, é realmente uma das áreas desse time que está melhor, né, melhor se portando e melhor jogando. Aí ele provavelmente aqui, pela matéria do UOL, vai jogar com o Goulart e com o Batistão, Johan Julio e Marcos Leonardo. Pelo que está escrito, é mais ou menos isso. Se a gente vai voltar, eu prefiro muito mais jogar com o Goulart do que com o Angulo, tá? E eu acho que tem uma questão também que até o UOL coloca de você poder tirar, por exemplo, o Zanocelo e colocar o Sander, caso o Santos prefira sustentar esse meio de campo um pouco mais defensivo. E aí a outra questão é ou reforçar o meio de campo tirando o Julio e o Goulart, que até eu tô falando meio assim, porque eu sempre acho que eu tô compartilhando a tela e eu não tô. Vamos compartilhar para a gente ver junto aqui. Essa é a questão que o UOL está colocando. Então, você tem essa escalação e a alternativa é reforçar o meio de campo com o Sandro e tirar o Julio ou o Goulart. Então, a questão é tirar o Zanocelo, como eu falei, acho que é improvável, né? Eu pensei, quando eu vi Sandri aqui, eu pensei que poderia ser uma alternativa, mas não. A alternativa é reforçar o meio de campo com o Sandri e tirar o Julio ou o Goulart. Acho que faz sentido. Eu acho que o Santos consegue atacar sem o Julio, consegue ser seguro sem o Goulart também, mas precisa ter certeza que vai conseguir criar jogadas. A gente lembra que na última partida a gente só conseguiu criar jogadas quando o Bruno Oliveira entrou, né? Então eu preciso olhar para esse meio de campo, mas acredito que é um meio de campo com o Rodrigo Fernandes e com o Vinícius Zanocelo que vai conseguir fazer essa ponte e vamos esperar aí a melhor partida do Santos. É um Ângelo que faz falta, é um ataque que realmente precisa desse driblador, precisa desse cara que conduza mais a bola de maneira terrestre, que hoje o Santos não tem. É isso, gente. Vamos esperar de fato aí que a gente conte com o Ângelo nas próximas partidas, pelo menos a partir do jogo contra o Atlético Mineiro. E vamos ver quem que é o adversário do Santos na Sul-Americana. Veja se eu volto ainda hoje para falar sobre isso, tá bom? Beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.